Taba-Taba, de Bernard Marie Cortés. Personagens: Maimuna, irmã mais velha, Abuzinho, caçula, Harley Davidson, moto. Um depósito a oeste. O pátio interno de uma casa, 11 horas da noite, 40 graus. Maimuna: por que você não sai à noite quando todos os rapazes da tua idade já estão na rua de camisa, com o vinco da calça bem passado, enrodando as garotas? Taba-Taba toda está lá fora. Taba-Taba toda está bem vestida. Os rapazes paqueram as garotas e as garotas passam o dia se penteando. E quanto a mim? Meu irmão está com as mãos cheias de graxa e ajeitando a sua máquina. Que vergonha para mim. Vão achar que eu não sei engomar uma camisa. Se de manhã, em vez de desmontar a moto da tua máquina para tornar a montar de noite, se você me desse a tua camisa para lavar, teu paletó para passar, o botão da tua calça para pregar, eu não ficaria humilhada de noite com os outros rapazes que vêm e perguntam: onde está o Abuzinho? Onde está o teu irmão? Onde está o nosso chapa para sair com ele? Que vergonha para mim. Ele está ali, no pátio, com os cachorros e as galinhas e as velhas, com um pano velho nojento na mão. Lava o teu cabelo, eu te dou um tapa. Faz uns dreads, umas tranças, raspa a tua cabeça, me dá a tua camisa. Para de ser a minha vergonha de noite, quando as vizinhas vêm com os seus ares de lambisgóias. Fatumata? Elas perguntam. E o teu irmão? Onde é que ele está, o nosso queridinho? Onde está ele, o Abuzinho? O que é que eu posso responder? Ele está lá dentro do óleo do motor. Ele está cheio do cheiro da máquina velha e as suas calças estão sem botão. Que vergonha para mim. Larga esse pano, tira a cabeça do cu dessa máquina. Você acha que uma garota ia aceitar subir em cima disso se elas passam a tarde toda se penteando? Isso não te serve para sair, isso te serve para ficar. Com que cara eu fico? Eu, com o meu irmão todo cagado no meio das galinhas, debruçado na sua máquina na hora em que todo mundo está lá fora. Com que cara eu fico a essa hora da noite com esse calor, quando você deveria estar bebendo cerveja nas biroscas, quando você deveria estar rondando as lambisgóias das vizinhas? Você é a desonra desse pátio. Uma irmã mais velha é responsável pelo seu irmão. Fui eu quem te ensinei a tomar banho. Eu te dei muito banho, eu mesma. Eu te limpei, dei banho, mergulhei você na bacia. E agora você tá aí, com as mãos cheias de sujeira, cheirando feito um bicho. Você suja o meu vestido só de olhar para você. Já tô cheia de ser sua irmã. Tá na hora. Tá calor, me diz, onde tá a tua camisa? Deixa eu te pentear. Deixa eu te borrifar um pouquinho de perfume. Levanta a cabeça, Abuzinho. Uma irmã cujo irmão não sai de casa é o escárnio das suas vizinhas. Uma irmã cujo irmão não é um homem e não é uma mulher. Vai pra fora, vai! Você é a minha vergonha e minha humilhação. Vai, corre pelas ruas de Taba-Taba. Para de me desonrar. Vai beber cerveja e comer as garotas. Esse texto é de Bernard Marie Cortés. O título dele é Taba-Taba e ele foi publicado pela primeira vez em 1990, em francês. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre
o Bernard-Marie Cortès em outro vídeo. E faz agora algumas semanas que a gente não se vê, que eu não fiz vídeos, né, nessas últimas semanas, umas semanas de férias, vamos dizer assim, que aqui na UNB, nesta semana do dia 17 de agosto, estamos retomando as aulas de forma remota, para proteger todos, todes, estudantes da Universidade de Brasília, servidores e professores. Nós estamos trabalhando de forma remota e espero que vocês também estejam se cuidando o máximo possível, para quem pode, né, fazer o isolamento e ficar em casa. Então hoje eu vou retomar um pouco os vídeos. Como eu tinha dito para vocês nos últimos, né, a gente começou tratando de algumas reflexões em relação a este livro, que é o livro Poética do Drama Moderno, de Jean-Pierre Sarrazac. Entre um vídeo e outro que a gente discutiu o Sarrazac, a gente chegou a discutir também algumas outras questões, como a história do teatro, um pouco do teatro político e as experiências do coletivo de teatro En Classe en Scène, na classe em cena. E hoje, no primeiro capítulo do livro A Poética do Drama Moderno, a gente já chegou a introduzir um pouco o assunto por meio de uma leitura bem curta do texto do Pirandello, 6 personagens à procura de um autor, e a gente viu o quanto essa peça foi importante e foi marcante para esse desenvolvimento desse drama moderno e contemporâneo. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é a fábula, né? Um conceito importante quando a gente trata do texto dramático, né? E porque o Sarrazac, nesse primeiro capítulo, ele vai falar sobre formas, né, que os autores, né, do drama moderno utilizam para romper com a fábula. Então, para que a gente entenda como é que esses autores vão romper com a fábula, em primeiro lugar é importante que a gente entenda o que é a fábula. Então, a gente vai começar por aí. E para definir o conceito de fábula, eu usei esse dicionário, que é o Dicionário de Teatro do Patrice Bavy. Ele foi editado em francês e foi traduzido para o português. Um léxico que é também do Jean-Pierre Sarrazac, que é o léxico do drama moderno e contemporâneo. Eu estou com essa versão em francês, mas existe também uma versão já traduzida para o português. Essa bibliografia é uma bibliografia básica para você que quer estudar a dramaturgia, né? É importante a gente primeiro partir daquele panorama histórico do texto dramático, como a gente viu nos primeiros vídeos, e ter alguns dicionários, alguns léxicos, né, para compreender melhor os conceitos. Então, a partir desses dicionários, né, a gente pode ver que a fábula ela tem 2 sentidos que podem parecer contraditórios, mas a gente vai dizer que eles são paradoxais, né? Que a fábula é ao mesmo tempo o mito, ou seja, o tema, né, do qual a peça vai tratar, e isso a gente viu que lá na tragédia eram os mitos, e a forma como ela é escrita também. Então, o dicionário do Patrice Bavy, ele vai falar da origem da palavra fábula, do latim, e que ele vai corresponder, então, ao material anterior à composição da peça e, ao mesmo tempo, à estrutura narrativa que o autor vai utilizar. Aí ele vai descrever um pouco esses 2 conceitos, né, paralelos, e logo depois ele entra na fábula brechtiana. Todos os autores, né, quando eles vão descrever a fábula, eles vão enfatizar essa ruptura que o Brecht fez em relação ao conceito aristotélico da fábula, né?
E ele vai falar, principalmente, o Patrice Pavis, da descontinuidade da fábula brechtiana. Então, de que forma que o Brecht rompeu com essa ideia que as ações elas tinham que ter uma ordem cronológica e causal, e ele rompeu com essas ideias. Além da descontinuidade, o Patrice Pavis e outros autores vão falar que o Brecht ele começa a desenvolver os conceitos dos quais a gente já falou, de gestos e do efeito V, né, do distanciamento, e como esses dois elementos, né, do texto dramático e da encenação, né, porque eles têm a ver com a encenação, eles vão ter uma importância fundamental dentro dessa ruptura da estrutura da fábula aristotélica, né. Vai ser importante também, dentro dessa fábula brechtiana, a interpretação que o próprio dramaturgo vai ter desses fatos. Quer dizer, que a fábula ela não é neutra, essas ações elas não acontecem simplesmente por uma relação causal, mas existem eventos que vão determinar essa fábula. E é claro que dentro da perspectiva brechtiana, esses eventos eles vão ser ideológicos e políticos, daí a importância dos gestos, né? Porque a gente já viu que o gesto não é apenas uma ação, mas ela tem a ver com uma representação de classe, né? De classe dentro de uma estrutura capitalista para o Brecht. E eu escolhi para começar esse vídeo a leitura do texto Taba Taba, do Bernard-Marie Cortès, justamente porque é uma peça curta do Cortès e que a fábula não, se a gente for contar a história da peça, vamos dizer assim, a peça ela não segue ações causais e nem cronológicas. A gente vai ver que a primeira fala da irmã é um monólogo, e depois vai ter o monólogo do Abu, que é o irmão. Então, na verdade, não tem uma ação que vai determinar e que vai pontuar a peça, mas é como se fossem monólogos sobrepostos. O Cortès vai fazer isso em outras peças, como Na Solidão dos Campos de Algodão, que é uma peça muito importante do Bernard-Marie Cortès, a mesma coisa. Então é como se os dois personagens, que são o traficante e o cliente, como se houvesse monólogos que se seguissem, né? E não uma narrativa ou uma intriga, né? Com um plot, vamos dizer assim, de uma ação que se desenvolve durante a peça. Então, a gente viu que a fábula é ao mesmo tempo uma estrutura narrativa da história, é uma instalação cronológica dos acontecimentos, ou seja, a sequência de ações. A fábula é uma estrutura, né? Como é que essa peça ela é estruturada? A fábula também, para o Brecht, então, ela vai conter um ponto de vista sobre a história. Ela é, ao mesmo tempo, a estrutura do relato e o discurso contante. Então, ela vai ser, ao mesmo tempo, significado, ou seja, o tema da história, e significante, a maneira de contar essa história, né? Isso na dramaturgia clássica, a gente tinha uma sequência, que era aquela sequência de exposição, aumento da tensão, crise, nó, catástrofe, desenlace. Mas como a gente viu, no drama contemporâneo e moderno, essa sequência ela vai ser rompida. E a partir de Brecht a gente vai pensar na construção de uma fábula, ao mesmo tempo que é a sequência de ações, é um ponto de vista sobre a história. É interessante pensar também, quando você está fazendo um trabalho de uma análise de um texto dramático, no qual, em geral, em algum momento, a gente vai precisar contar a fábula, né? Como é que história, qual é essa história e como essa história se constrói.
E essa construção da história, esse contar, quando eu vou contar para você uma peça, sempre que isso acontece, ela vai partir de um ponto de vista subjetivo. Eu não tenho como contar a fábula de uma peça de uma forma objetiva. Eu posso acreditar que eu estou sendo objetiva. A peça começa dessa forma, no segundo ato acontece isso, mas na verdade não, porque cada um que contar a fábula vai contar sob a sua perspectiva histórica, sobre o seu olhar. Então, esse é um outro dado interessante, né? Cada vez que eu peço para os meus orientandos ou para os meus estudantes, né, qual é a fábula da peça, qual é a história da peça, cada um pode contar essa história, essa fábula de uma forma diferente. Eu posso contar a peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, para vocês de várias formas. É uma história de amor, é uma história de amor entre dois adolescentes. Não, é a história da peste. Outro dia eu vi um vídeo que contava dessa relação da peça Romeu e Julieta com a peste. Então é interessante que o ponto de vista que eu vou ter, né, o meu ponto de vista político, ideológico, pessoal, subjetivo, ele vai contar muito na forma com a qual eu vou contar essa peça para vocês. Como é que eu vou resumir as ações dessa peça? Isso passa pela minha subjetividade. Voltando então para o texto Poética do Drama Moderno, do Sarrasaki, ele vai, no primeiro capítulo desse texto, falar sobre alguns processos, algumas estratégias de desdramatização do drama, pelas rupturas que podem ser feitas na fábula. E esses processos, ele vai trazer um primeiro processo, que é o processo de retrospecção, um segundo, que seria a antecipação, o terceiro, a optação, o quarto seria um processo de repetição e variação, e o quinto, de interrupção. Então, essas seriam as 5 formas, né? Tem uma que é dupla, né? Repetição e variação, seriam as 5 formas de uma quebra da fábula, de uma desdramatização do drama, porque a gente já conversou sobre isso e vai continuar vendo que o drama moderno é um drama que passa por rupturas, ele vai se tornando cada vez mais épico e cada vez mais próximo de um outro gênero, que é o romance, né? O Sarrasaki vai falar dessa romancização do drama a partir do rapsodo, da figura do rapsodo. A retrospecção e a antecipação, elas são colocadas pelo Sarrasaki. Ele vai usar uma imagem, né, do leitor ou do espectador da peça como um detetive, no qual a peça, o texto da peça, eles vão dar algumas dicas, vamos dizer assim, algumas pistas do que vai acontecer, e que nesse processo o leitor, o espectador, ele se torna como um detetive, que ele vai adivinhando o que vai acontecer durante a peça. Então, quase como também um anticlímax, né? Em algumas peças você já tem um anúncio de que alguém vai morrer, de que vai acontecer um crime, né? Na Mãe Coragem, por exemplo, a cada quadro, né, os títulos que o Brecht coloca em cada parte já anuncia pra gente, né? Morte de Elif, morte. Então, é uma coisa como se fosse a gente procurar pistas, né, de coisas que vão acontecer durante a peça, ou muitas vezes no final da peça. Sarrasaki vai colocar então que a antecipação, ela seria uma forma que o dramaturgo, uma estratégia do dramaturgo de cortar o fluxo dramático, interrompendo esse fluxo por algum elemento externo, né, ou interno, já antecipando um acontecimento que vai aparecer mais para frente na peça.
Ele usa como exemplo, o Sarrazak, ele usa o Lagasse como exemplo no uso que o Lagasse tinha nas peças dramáticas das reticências, né? Então as reticências davam um pouco essa ideia de antecipação. O Kossi Efui, dramaturgo togolês, do qual nós já falamos em um vídeo, na peça A Encruzilhada, existe uma fala da mulher, da personagem, a mulher que vai pontuar todo o texto, que vai ser sobre a leitura do futuro. Ela lê o futuro, ela pode ler o futuro, né? A gente tem essa sensação durante a peça, e o tempo todo ela vai querer ler o futuro do outro personagem, o poeta, ou através das mãos, das linhas das mãos, ou através da água. Então ela usa a água para ler o futuro. E o poeta, ele vai repetir isso, né, em alguns momentos da peça. Me ensina a ler o futuro. Eu quero ler o futuro. Então a gente já vai o tempo todo pensando em que futuro é esse. Porque durante toda a peça A Encruzilhada, a gente sabe que o poeta vai ser preso, porque ele é um exilado político que voltou para a sua terra, e que existe o personagem do policial que o persegue. Então o tempo todo está sendo anunciado, está sendo antecipado esse fato de que o poeta ele vai ser preso. E de fato no final da peça ele é preso, né? Isso já está impregnado na memória, né, do personagem que conta a história, que é o ponto. Vocês podem assistir o vídeo sobre a peça A Encruzilhada, que a gente percebe bem esse movimento. A outra forma de romper com a fábula, que o Sarrazak vai chamar de optação, ele vai dar a seguinte definição para a optação. Seria a gramática teatral do subjuntivo, do condicional, do optativo, em síntese, desses modos que, contrariamente ao indicativo, são convocados à interpretação. É a interpretação de uma ação e não a ação, a mimesis propriamente dito. É o de insuflar a liberdade no que se relata do mundo. E para exemplificar esse procedimento, ele cita um trecho de uma obra da Marguerite Duras, que se chama Ágata, que foi publicada em 1981. Então, vou ler só esse trechinho para vocês. Os personagens são ela e ele. Ela: você nunca iria embora, eu sabia, nunca, você nunca poderia me deixar. Ele: nunca, eu jamais poderia, nunca poderia. Ela: nós ficaríamos ali onde estávamos, nos encontrando na Vila Ágata. Ele: sim, ficaríamos naquele lugar, diante do mar. Então, viram a característica do texto dramático, que é o presente, uma ação acontecendo? Nesse diálogo, é um diálogo de hipóteses, né? É o futuro do pretérito, né? No português a gente chama de futuro do pretérito, no francês é o condicional, é o tempo condicional. E o futuro do pretérito é essa ideia, né? Nós ficaríamos, nós faríamos. Então isso rompe com a fábula, isso rompe com a ideia da mimesis teatral e de uma ação cronológica, causal, que vai num crescendo, né? Na verdade, nessa peça da Marguerite Duras não tem ação, é como se eles pensassem e imaginassem o que poderia ter acontecido. Em relação à repetição e variação, eu sugiro para vocês assistirem a um vídeo que está no canal, que a Annie Meire fez, uma leitura que ela fez de um trecho de uma peça da Susan Lori Parks, que é objeto da tese dela de doutorado, no qual ela explica esses conceitos, e esses conceitos aplicados à peça da Susan Lori Parks, eu acho que fica bastante claro.
Mas o Sarrazaki vai usar o exemplo da peça Fim de Partida ou Fim de Jogo, né? Tem essas duas traduções para a peça do Beckett. E ele vai dar esse exemplo porque eu acho que é muito emblemático, né, desse procedimento, que é aquela ideia que os personagens sempre vão dizer: está morto, está acabado, está tudo acabado, e aí tudo recomeça, né? Então a gente tem o tempo todo uma repetição com uma ligeira variação, né? Acabou, está tudo acabado, não, mas existe alguma coisa que vai voltar, né? Então é como se a gente o tempo todo estivesse repetindo a mesma coisa, mas com uma pequena variação no tom ou levando para um outro lugar da encenação. E para descrever o último procedimento, que é o procedimento da interrupção, o Sarrazaki vai citar o Walter Benjamin, e eu vou ler aqui para vocês esse trechinho do Walter Benjamin citado pelo Sarrazaki para ilustrar esse procedimento da interrupção. Então, citando Walter Benjamin: o teatro épico, estima Brecht, não tem tanto que desenvolver as ações só para apresentar o estado de coisas. Essa descoberta, o distanciamento, dos estados das coisas se faz pela interrupção dos desdobramentos. O exemplo mais primitivo, uma cena de família. De repente, entra um desconhecido. A mulher estava prestes a se apoderar de um enfeite de bronze para jogá-lo contra sua filha. O pai, prestes a abrir uma janela para chamar um policial. Nesse instante, o desconhecido aparece na entrada. Quadro, entre aspas, se costumava dizer por volta de 1900. O que significa o desconhecido se encontra assim confrontado com a situação. Fisionomias alucinadas, janela aberta, mobília bagunçada. Ora, existe um olhar diante do qual as cenas mais habituais da vida burguesa, elas também não oferecem um aspecto muito diferente. Essa interrupção, ela também pode ser causada muitas vezes pelo riso, por um elemento cômico que entra em cena num momento bastante trágico. Essa é uma estratégia, é um procedimento muito comum nos autores, nas obras dos autores que a gente tem estudado dentro do Ledrac. Já falei para vocês do Gustave Akakpo, dramaturgo togolês, e do Kossi Fui, também dramaturgo togolês, em que eles vão colocar elementos de farsa em suas peças. Isso vai acontecer na Encruzilhada, do Kossi Fui, isso acontece na peça Pedra por Pedra, do Gustave Akakpo. Então, dentro de uma temática bastante trágica e dura, em um momento a gente chega numa paródia, numa farsa e que quebra, interrompe aquela identificação. Então é um elemento também de distanciamento, da ideia de distanciamento do Brecht. Isso vai acontecer, por exemplo, na Encruzilhada, num momento bastante tenso entre o policial e o poeta, os dois personagens que estão o tempo todo em conflito. Num determinado momento, o Kossi Fui vai fazer essa cena como se fosse a Chapeuzinho Vermelho e a vovó. Então, aquele diálogo famoso: ah, que boca grande você tem, Então, o tom da cena, ele vai ser esse tom, né? Um tom de farsa, e que vai provocar uma interrupção na identificação e vai provocar esse efeito de distanciamento. No Pedra por Pedra, do Gustave Akakpo, que é uma peça que trata do apedrejamento de mulheres, a gente vai ter várias cenas farsescas que vão romper, vão interromper o drama, vão interromper essa fábula. Então vai ter uma cena de travestimento em que um personagem se veste de mulher e dá uma ideia cômica porque ele quer entrar
no Pátio das Mulheres, onde vai acontecer o julgamento da moça, da personagem da peça. Então a gente pode tentar ver agora, a partir um pouco dessa ideia de cada um desses procedimentos, de que forma eles acontecem nas peças em que nós estamos estudando. Então eu espero que tenha ajudado um pouco a conhecer esses conceitos de ruptura da fábula e conhecer um pouquinho desse conceito fábula, que é um conceito tão importante no estudo do texto dramático. O importante agora é aprofundar esse conhecimento a partir dos dicionários, né? Eu citei aqui apenas 2, mas existem muitos dicionários de teatro, e a partir de teóricos que podem ajudar vocês a aprofundarem esse estudo, né, do drama contemporâneo. Então, até uma próxima vez, cuidem-se, descubram esses dramaturgos, dramaturgas, né? Não tenho falado muito de dramaturgas, né, de mulheres, mas eu espero nos próximos vídeos poder trazer um pouco dessas informações para vocês. Mas assistam o vídeo sobre a Suzan-Lori Parks, da Animeira. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição para que vocês possam ter acesso a isso também. Cuidem-se, fiquem bem. Abraço e até a próxima.